Olá pessoal, tudo bem com vocês? Depois do vídeo do Nicolas Ferreira viralizar na internet detonando a nova taxa do governo, a Globo literalmente virou as costas pro Lula. Olha o que eles disseram ao vivo. É como se o governo não aprendesse. E mais, pela terceira vez seguida, o mesmíssimo erro. Blusinhas, Pix e agora mais uma. Mas espera, tem mais. A Globo revelou que o impacto vai ser de 20 bilhões. E quem vai pagar? Pobre, do motoboy, do Uber, do ambulante. Esse é o governo que se diz defensor do povo. Agora imagina se fosse contra, né? Assiste comigo na íntegra. Nesse episódio, um episódio que isso ficou muito evidente foi em torno desse imposto de importação, que foi uma medida definida pela Câmara de Comércio Exterior, que é vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, foi desenhada junto com o Ministério da Fazenda no início de fevereiro. Mais de 1.200 produtos eletrônicos, componentes eletrônicos, incluindo itens ali para games, peças de computador, etc., e smartphones, celulares, tiveram um aumento de 7% na alíquota de importação, mais de 1.200 produtos. Isso foi definido no início de fevereiro, só que só veio à tona no final do mês, na semana passada, na verdade, quando o repórter do G1, o Alexandro Martello, fez uma matéria sobre essa medida. No início dessa semana, a oposição detectou esse assunto, viu que poderia fragilizar o governo e começou a fazer barulho nas redes sociais. O deputado Nicolas Ferreira, inclusive, gravou um vídeo que repercutiu bastante. E pegou todo mundo de surpresa. Muita gente no governo do presidente Lula, auxiliares, ministros, palacianos, não tinham conhecimento dessa medida que foi feita no âmbito do MIDIC, com participação do Ministério da Fazenda, e todo mundo ficou de cabelo em pé, inclusive no meio da semana, o que se ouvia aqui no Palácio Planalto é quem foi o gênio que criou essa ideia. É mais uma vez aquela história do Pix, um episódio muito parecido com o do Pix do ano passado, né? Aquela história em que o governo teve que voltar atrás na norma que regulamentava o Pix, enfim. Então, Balzo, eu tenho visto já a oposição explorando e muito esse assunto nas redes sociais, ganhou as redes, por isso também a preocupação do governo, temendo aí um déjà vu, Ana, do que aconteceu no caso do Pix. Andréia, é como se o governo Ou das blusinhas, né? É como se o governo não aprendesse, porque teve as blusinhas, que isso até hoje é uma dor de cabeça e virou discurso da oposição. Teve aquela questão do Pix, que a gente sabe que não era isso, mas virou a ideia da taxação do Pix, né, do controle. A gente sabe que não era isso, mas é assim que aquela crise foi vendida e muita gente ainda compra e a oposição espalha. E agora uma taxação especialmente sobre eletrônicos, produtos de informática. Por mais que isso seja para proteger a indústria, assim como a taxa das blusinhas era, especialmente a indústria do vestuário, isso cola no governo como um governo que aumenta taxas, que pesa, aumenta impostos. A arrecadação estimada, segundo a instituição fiscal independente, aí pode chegar a 20 bilhões. Quer dizer, é claro que também tem uma razão arrecadatória nisso, mas é o tipo do imposto que pega a classe média. Qual é o eleitor que Lula precisa ganhar? Justamente classe média alta. Então, isso pode ter um impacto em vários serviços, em vários setores. É um material para a campanha muito ruim para o governo, para o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então, está uma situação no governo bastante ruim, porque muita gente dizendo, olha, o governo não sabia, foi pego de surpresa. Mais uma vez se aprovou um imposto, né, uma ampliação de imposto que lembra também, né, aquela super proteção à indústria brasileira, que não só não ajudou a indústria brasileira a crescer, se diversificar e poder competir internacionalmente, como condenou muitos brasileiros a usar produtos ao longo de décadas defasados e não conseguia ter acesso ao que era de ponta, especialmente na área de informática lá fora. É uma medida que tem uma consequência eleitoral muito grande. Você, Flávia? Bom, eu acho que tem um problema sempre grave de comunicação. Tanto no caso da taxa das blusinhas, que havia justificativa em relação... Ana, a gente já conversou tanto sobre isso, né? Fraudes de sonegação envolvendo o fracionamento das encomendas, justamente para se beneficiar do ajuste fiscal, do incentivo fiscal. Inclusive, vou abrir um parêntese para lembrar do colateral negativo nos Correios, né? Que também é outro ponto. A partir daquele acordo que institui o imposto, os Correios perdem a exclusividade, o monopólio das encomendas internacionais e tem um impacto muito forte nas receitas dos Correios, em que pese os problemas de gestão que já são conhecidos. Fecho parêntese para voltar. No segundo episódio, então, na taxa das blusinhas, houve uma dificuldade de comunicação em relação
a intenção de eliminar aquela janela de sonegação, que era muito objetivo no discurso e na intenção da Receita Federal, mas que não foi bem aplicado politicamente e ainda hoje é uma medida muito criticada. No rol de ações do governo Lula, essa parece como a mais impopular de todas em várias pesquisas na Quest. No caso do PIX, a mesma coisa. Havia uma justificativa da Receita que foi deturpada e o governo acabou voltando atrás e perdeu, Sadi e Ana, vamos lembrar, apoio dentro da própria base do governo, porque aliados do presidente da República, do governo, que tentavam justificar aquela medida, ficaram desprotegidos quando o governo recuou. Eu lembro bem daquelas pesquisas e daquelas avaliações ali na virada de 24 para 25. E agora, de novo, veja, a decisão do comitê, o Conselho Executivo da Camex, atende a pleitos do empresariado na área de siderurgia, com produtos que entram com um valor muito baixo e que estão tirando, de fato, competitividade da indústria brasileira, e também informática e telecomunicações. No início da semana, eu cheguei a falar com um assessor do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que estava lá na Coreia com o Lula, porque a medida ainda por cima se torna pública quando metade do staff está num fuso completamente trocado. Então, a gente nem conseguia, né, Ana, ter informações sobre que mudança era aquela e o que ia acontecer com os aparelhos. Obviamente que esse ruído na comunicação tornou a medida absolutamente incompreensível, embora tecnicamente justificável. No caso dos celulares, o MIDIC tem repetido que não haverá aumento porque os celulares montados no Brasil, ou tudo que tem essa medida, essa elevação de imposto, encontra somente os produtos importados quando há similares nacionais. No caso dos celulares, tudo que for importado para montagem no Brasil fica isento e tem até um prazo dilatado para que o imposto não seja aplicado. Eles dizem que 95% dos celulares vendidos no Brasil são fabricados aqui e, portanto, estão completamente fora dessa taxação, e dos 5% que não são fabricados, 98% vem da China. Tem uma orientação de onerar produtos que estão chegando aqui via China, tirando competitividade da indústria brasileira. Tudo isso para dizer, Sadi, o quê? São 3 episódios seguidos envolvendo questão de mudança tributária em que, por não comunicar, não justificar corretamente, não comunicar com transparência e eficiência, produz ônus político para o governo e, eventualmente, leva a recuos que acabam derrubando a justificativa. Ou seja, do ponto de vista da forma como o governo se organiza nesses casos, pela 3ª vez seguida, a gente vê o mesmíssimo erro, a mesmíssima falha. Sadi. Agora, Otávio, tudo em ano de eleição tem peso 2, 3, 4. O Ministério vai dar problema, vou colocar assim. Não tinha que estar funcionando a pleno vapor? Não, tinha, porque o smartphone hoje é uma extensão do corpo humano, né? Sim. E virou principalmente um fator de ferramenta econômica muito importante para esse grupo que... Instrumento de trabalho, Oi? Instrumento de trabalho, motorista de aplicativo. É o Pix, é o motorista de aplicativo. Então, ele é fundamental justamente para os informais e os mais pobres, que é o eleitorado que todo mundo busca e que tradicionalmente vota no PT, pelo menos desde a redemocratização. Quem está entre 1 e 2 salários mínimos, quem está se virando na vida, vota no Lula. Isso é fato, está nas pesquisas. Então, acho que falta uma visão, a Flávia trouxe uma visão ali empresarial, de uma lógica empresarial, mas falta uma lógica social para entender o que é o smartphone hoje. O smartphone hoje faz parte da cesta básica, na boa. Ele faz parte da cesta básica. Por que eu digo isso? Porque é graças ao smartphone que o cara que está vendendo picolé na praia, ele consegue ali receber o Pix, ver se o Pix recebeu, o motorista de aplicativo, o cara que entrega pizza na nossa casa. Então, deveria ser tratado mais como isenção
como a cesta básica do que um produto de luxo a ser taxado. Mas é exatamente isso é que eles não souberam comunicar, porque a justificativa, pelo menos no MIDIC, aliás, tem uma conta que fica muito no Haddad, né? Mas essa negociação passou fortemente pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, é de que não haverá ônus, porque as partes importadas de celulares montados no Brasil não são, são extarifárias, então ficam isentos do imposto de importação. Agora, eu concordo com você. Nacional. Aqui, exatamente. Ou seja, gerar emprego, é a medida até... em tese, né? É mais para evitar a concorrência desleal em relação a produtos fabricados no exterior. A porcentagem sendo essa que você mencionou, o impacto é irrisório, mas é por isso que eu falo que o problema é muito mais de comunicação. Eles não conseguem informar explicar, né? Corretamente. E, obviamente, o discurso político vai sendo... devidamente, a oposição está certíssima em fazer esse enfrentamento, falando. O G1 fez uma reportagem sobre se os celulares vão aumentar ou não, e todas as grandes marcas não vão aumentar. Tem uma só produzida na China que pode, porque não é fabricada no Brasil. Quer dizer, nem isso foi bem comunicado, porque já está apanhando pelo aumento do valor do smartphone. Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.